A indústria de software inclui negócios que garantem o desenvolvimento, manutenção e publicação de softwares, que são utilizadas em diversas empresas. Atualmente, é uma das áreas da tecnologia que mais garante dinheiro no mundo da economia. O software. Software se refere a um programa de computador ou dados, conjunto de bits e bytes, que podem ser armazenados eletronicamente. O termo é um trocadilho com o já popularizado termo hardware, soft e hard, pois o hardware representa a parte física da máquina e o ware é meramente o produto manufaturado. Os primórdios do software rodeiam os pseudocódigos de Ada Lovelace para a máquina analítica de Charles Babbage, que nunca foi de fato construída. Como uma teoria propriamente dita, o termo software foi primeiramente proposto por Alan Turing em 1935. O primeiro computador que rodou um software funcional foi o Baby, em uma experiência da Universidade de Manchester em 1948. Este software calculava o maior fator de 2 elevado a 18. Entre 1950 e 60, com o desenvolvimento das linguagens de programação, como Fortran, COBOL e BASIC, o desenvolvimento de software finalmente começou a se alavancar. Tipos de software. Existem dois tipos de software, os softwares de aplicativo e os softwares de sistemas. Os softwares de aplicativo têm o objetivo de ajudar o usuário a desempenhar tarefas, como por exemplo, os softwares de textos, planilhas, multimídia, simulação, jogos, dentre outros. Os softwares de sistemas têm o objetivo de controlar e coordenar as funções do hardware, como os drivers, bibliotecas, compiladores e assemblers. Primórdios. Na década de 1960, as principais empresas que se destacavam no ramo do software eram as grandes fabricantes de computadores, que vendiam os produtos em um único pacote no formato de bundles. Era necessário que a instalação do software fosse feita por engenheiros empregados pelas empresas fabricantes de equipamento original. Dentre estas, destacam-se a Data General, a Data Equipment, a Bell Labs e a IBM. A IBM. Durante o censo de 1890, o empresário Herman Hollerith, visando uma seleção eficiente para a contagem dos votos, desenvolveu diversos modelos de máquinas que permitiam a soma, contagem e armazenamento de dados em fitas de papel. Fundou 6 anos depois a Tabulation Machine Company. E em 1924, já com diversas outras empresas do ramo, aglomeradas em um verdadeiro holding, Thomas Watson, o então presidente da empresa, decidiu reformular a marca, dando início à IBM. O IBM PC. Na década de 1980, os computadores eram difíceis de usar e possuíam utilidade limitada. A IBM, então, em 12 de agosto de 1981, lançou seu primeiro computador voltado diretamente ao usuário, o IBM PC 5150. Ele custava cerca de $1.500 e foi feito para escritórios e uso pessoal. O lançamento desse computador representou um grande avanço no mercado. Em 1980, a IBM era conhecida pelo público e possuía contratos com governos e empresas de grande porte, o que possibilitou a popularização do computador pessoal como ferramenta de trabalho e entretenimento. A primeira geração dos IBM PCs possuía um processador Intel 8088 de 4,7 MHz, 16 KB de memória RAM e 50 KB de disco rígido. O sucesso da IBM PC fez com que a IBM fabricasse novos modelos, como o IBM PC XT e o IBM PC AT. O Unix. Em 1965, em um conjunto da Bell Labs, General Electric e MIT, formou-se um grupo de programadores para o desenvolvimento de um sistema operacional chamado Multics. Dentre esses programadores estavam Dennis Rich e Ken Thompson. Entretanto, esse sistema não resultou muito bem. Em 1969, Ken Thompson, utilizando um PDP-7, reescreve Multics utilizando Assembly e o denomina Unix, com CS. Mais tarde, esse sistema será rebatizado por Unix, com X, porque é mais style. Em 1973, o Unix foi reescrito para um computador PDP-11, utilizando a linguagem C, desenvolvida anteriormente por Dennis Rich. Então, posteriormente, outras versões foram desenvolvidas, e o Unix foi sendo transportado para novas máquinas, pela sua facilidade de migração. Começou, então, o denominado mercado Unix. Por sua característica multitarefas, ele é a base de diversos sistemas operacionais, como Linux, Solaris e macOS. A Microsoft. A Microsoft foi fundada por Bill Gates e Paul Allen no ano de 1975. Inicialmente, a empresa produzia interpretadores BASIC. No ano de 1980, a empresa lança seu primeiro sistema operacional, baseado em Unix. No mesmo ano, em acordo com a IBM, a Microsoft começa a produzir o MS-DOS, baseado no QDOS da Seattle Computers. Em 1983, é lançado o Microsoft Word e, em 1985, o Excel. Seguindo essa linha, em 1988, a empresa lançaria o Microsoft Works, precursor do Office, que seria lançado no ano seguinte para Windows, MS-DOS e Macintosh.
Em 1985, é lançado o Windows 1.0, primeiro da família de sistemas operacionais que viria a ser a mais famosa e utilizada no mundo, e o primeiro da empresa com interface gráfica. Porém, as primeiras versões do Windows não eram sistemas operacionais em si, requerendo o MS-DOS para seu funcionamento. No final de 1987 é lançado o Windows 2.0, e no ano seguinte, a Microsoft é processada pela Apple, que considerou que a Microsoft havia quebrado diversos copyrights. Porém, na maioria, os juízes determinaram que não havia copyrights, e portanto eles não poderiam ter sido quebrados. Em 1990 é lançado o Windows 3.0, que foi um sucesso de vendas, inclusive tornando o Windows o sistema mais utilizado do mundo. Porém, em 1995 é lançado o Windows 95, que, além de já ser um sistema operacional em si, que não requeria a instalação prévia do MS-DOS, ele foi criado completamente do zero, sendo o primeiro Windows com arquitetura de 32 bits. Além disso, o sistema causou uma revolução na área, tanto pelo sucesso de vendas como pela sua simplicidade de uso. O Windows 95 introduziu, por exemplo, o menu Iniciar, tão famoso hoje em dia. Ainda em 1995 seria lançado o Internet Explorer, que em seguida passaria a ser incluído sem preços adicionais em todos os sistemas Windows lançados posteriormente. A empresa continuou lançando seus sistemas operacionais, todos incluindo o Internet Explorer, e apesar do navegador ter sido substituído não só por usuários, como também pela própria empresa, os sistemas operacionais continuam sendo os mais utilizados no mundo em desktops. Além disso, a Microsoft entrou também no mercado de consoles, produzindo o Xbox e seus sucessores, o Xbox 360 e Xbox One, com muito sucesso comercial. A Apple. A Apple foi fundada em 1976, na Califórnia por Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne. Seu primeiro produto foi o Apple I. Uma das principais características de Jobs, e que foi transferida para a Apple, foi o cuidado com o design e visual de seus produtos. Com isso, temos os bonitos visuais de produtos como o Macintosh e o macOS. Outra marcante característica da Apple é a preocupação com assuntos como propaganda e manutenção de um ecossistema de integração, o que faz com que seus programas tenham forte conexão com outros produtos internos, o que facilita o uso. Hoje, apesar da morte de Steve Jobs em 2011, a Apple continua fortíssima em suas respectivas áreas da tecnologia e é uma das empresas mais valiosas do mundo. Outras grandes indústrias. Outras grandes empresas também tiveram destaque e foram importantes para o desenvolvimento da indústria do software. Entre elas estão a Oracle, Google, SAP, Adobe, VMware, etc. Compartilhamento de software. O compartilhamento de arquivos, incluindo softwares, começou por volta dos anos 1970. Na época, disquetes eram utilizados para vendas e compartilhamentos de software. Mas poucos anos depois, um sistema precursor da internet se tornaria grande aliado do compartilhamento. O sistema conhecido como BBS, Bulletin Board System, possibilitava o envio e download de software já nos anos 70, mas era restrito às pessoas que tinham acesso a uma rede telefônica. Nos anos de 1980, as coisas evoluíram bastante, com o surgimento do FTP, Protocolo de Transferência de Arquivos, tecnologia usada ainda hoje e que possibilita a hospedagem de arquivos em servidores. Nos anos de 1990, com o aparecimento da internet, o compartilhamento e distribuição de softwares ficaram ainda mais fáceis e aumentaram imensamente. No entanto, é em 2001 que o compartilhamento atinge um de seus pontos mais altos, com o surgimento do protocolo de transferência BitTorrent, que um ano depois já era responsável por mais de 30% das transferências realizadas pela internet. O torrent tem um impacto enorme até os dias de hoje, e é utilizado para todos os tipos de downloads, desde filmes e músicas até softwares de grandes empresas. Por esse motivo, junto com ele, cresceram também o debate e o impacto da pirataria, algo que permanece em alta até hoje e, apesar de todos os esforços, não consegue ser completamente evitado. Propriedade intelectual. Propriedade intelectual é o conjunto de direitos relacionados à proteção de trabalhos artísticos, tecnológicos, descobertas científicas e diversas outras áreas do conhecimento que envolvem criação e pesquisa. Por ser muito extensa, precisa ser dividida em 3 grupos: propriedade industrial, direito autoral e proteção sui generis. A propriedade industrial é, como o nome já diz, direcionada a produtos que serão usados no meio da indústria e abrange invenções, marcas e desenhos industriais com duração de até 20 anos. Já o direito autoral é mais focado em trabalhos artísticos e literários, desde música até jogos. A proteção sui generis, por sua vez, é bem peculiar e protege obras como a topologia de um circuito integrado e os conhecimentos mais tradicionais. É muito importante proteger sua propriedade intelectual, e existem diversas formas de atingir esse objetivo.
Uma delas, e talvez a mais fácil, é enviar a si mesmo uma cópia de sua obra pelo correio, e não abrir o envelope ao recebê-lo. Eventualmente, se precisar provar a autoria, basta juntar o envelope às provas, e a obra será considerada existente a partir da data em que foi carimbada pelos correios. Pirataria. A pirataria é o desrespeito à propriedade intelectual. No Brasil, a pirataria é crime e não necessariamente está relacionada ao lucro. Ou seja, não é o lucro, mas sim o ato de violar os direitos do autor que caracterizam a pirataria no país. É claro que os softwares são muito importantes hoje em dia. Atualmente, quase todas as pessoas utilizam programas e aplicativos que auxiliam no cotidiano. Aplicativos como Uber, Airbnb, Spotify, Netflix e outros são exemplos de que a evolução dos softwares continua e pode atingir níveis muito mais altos.